Sejam bem-vindos! Como quebrar objeções para vender mais. No vídeo de hoje nós vamos ver como nós vamos quebrar as objeções para nós vender mais. Então vamos lá. Como assim quebrar objeções, Jefferson? O que significa isso? O que nós podemos ver? Como quebrar objeções? O que é uma objeção no cliente? O que significa a objeção? Na verdade, a objeção do cliente nada mais é que uma porta de entrada para você vender mais. Então, se ela é uma porta de entrada para você vender mais, o que falta para você ver com grande alegria a objeção? O que falta para você ver com grande satisfação a objeção? Então, vamos lá. O que é uma objeção? A objeção é o cliente dizendo assim: poxa, você não me convenceu ainda. Poxa, eu estou em dúvida em relação a isso. Ou muitas vezes ele está dizendo para você que aquilo ali não é prioridade para ele, uma objeção, só que na verdade na cabeça dele ele está pensando outra coisa. Então vamos lá, hoje nós vamos falar algumas dicas de como você quebrar a objeção para você vender mais. Então, senta o dedinho no like aí, compartilha essa live aí para quem é conhecido seu, que trabalha com venda, tem comércio, lidera time. Compartilha essa live aí, vamos chegar a mais pessoas que precisam vender mais. Então vamos lá. A primeira parte é como chegar até a objeção. Como que nós vamos chegar até a objeção? Se a objeção ela é uma porta de entrada para nós vender mais, como que nós fizemos para chegar até a verdadeira objeção? Há um número, há uma pesquisa que fala que 80% das objeções elas são mentiras. Tá, Jefferson? Quer dizer que o cliente está mentindo para mim? Sim. Muitas vezes, o cliente que você está atendendo, ele faz parte de alguém, um time comercial que compra. E o papel dele é falar para você que está vendendo que está caro. Agora, é verdade que está caro? Talvez sim, talvez não. Só que na grande maioria das vezes, as primeiras objeções que o cliente fala para você é mentira. 80% das objeções elas são mentiras naquele primeiro momento. Então, como que nós chegamos na verdadeira objeção? Perguntando. Que eu chamo de perguntas calibradas, perguntas que acessam a verdadeira objeção que está fazendo com que o seu cliente, ele de certa forma, ele não fale a verdade para você. Então, como que nós vamos chegar até essa objeção? Como que a gente faz? Uma vez eu estava numa negociação onde o cliente ele só falava para mim, tá caro, tá caro. E eu deixava ele falar, quando ele falava que estava caro, eu contorcia e continuava conversando, quebrando a objeção dele, e ele falava, tá caro. E eu fiz uma pergunta para ele, cara, em relação ao que, seu Paulo? Não, porque tá caro, porque a concorrência tem mais barato, tá. Mas mais barato o quê? O que é mais barato para o senhor? E ele foi me comentando e falando, não, ele vai me dar... Eu vendia energia solar, eu vendia grandes usinas, e ele falou para mim que o rapaz que estava vendendo para ele, o consultor de venda que estava vendendo para ele, falou que ia dar 7 anos de garantia de manutenção. Ou seja, ia fazer manutenção por 7 anos. Eu digo 7 anos. O senhor tem certeza? Tenho, ele me falou que vai fazer por 7 anos. E para quem entende de gatilhos mentais, vocês entendem de gatilhos mentais? Já ouviram falar? Manda um joinha aí para mim ou algo do tipo, se vocês estão entendendo o que eu estou falando. E eu usei para mim contorcer aquela objeção que ele tinha levantado do tá caro e fui fazendo perguntas. Cara, em relação a quê? Áureo era o nome do cliente. Cara, em relação ao que, seu Áureo? Ah, não, porque a concorrência tem mais barato. Tá, mas mais barato como? É o mesmo produto, é o mesmo serviço? Até então ele não tinha me mostrado os detalhes da negociação com a concorrência. E ele foi me falando, daí que ele chegou nesse ponto específico,
que ele falou que a concorrência ia dar 7 anos de manutenção preventiva para ele. Eu digo, 7 anos, seu Álvaro? O senhor tem certeza? Tenho. Eu, como todo bom vendedor, sei fazer cálculo. Eu peguei 7 anos, seu Álvaro. E como eu falo muito nos meus treinamentos de gatilhos mentais, eu usei gatilhos mentais para quebrar a objeção dele. Olha só. Eu usei o primeiro gatilho mental da autoridade. Olha só que interessante que eu vou falar para vocês aqui. Eu vou contar a história e depois vou mostrar para vocês os gatilhos mentais que eu usei para quebrar a objeção. Eu falei assim, seu Álvaro, a nossa equipe que faz a pós-venda preventiva, manutenção preventiva, ela é composta por um engenheiro eletricista, mais o auxiliar dela. Ou seja, ela é composta pelo engenheiro e o auxiliar. Ou seja, a autoridade sabe o que está fazendo. Eu digo, o custo diário dessa equipe, ele custa para nós hoje, o custo diário por obra de manutenção, o custo só, R$545 é o custo. Eu não estou ganhando nada em cima. Por se tratar do engenheiro e do seu auxiliar. Hoje a nossa empresa ela tem mais de 1.000 obras. Mais de 1.000 obras em funcionamento, nós dando manutenção preventiva. Mais de 1.000 obras. Nós vamos pegar aqui que nós tenhamos 1.000. Eu fiz vezes 1.000. O custo anual para nós manter essa obra em funcionamento, dando a manutenção preventiva com essa equipe, formada pelo engenheiro, mais o auxiliar dele, é de R$545 mil. R$545 mil é o custo que a empresa tem para dar manutenção preventiva. Ou seja, mais de R$500 mil. Isso durante um ano. Agora vamos fazer um número melhor aqui. Vamos colocar durante os 7 anos se a nossa empresa desse essa manutenção preventiva. Eu fiz vezes 7. Que deu aproximadamente R$3.885.000. Seu Álvaro, a nossa empresa não tem condições de manter isso. Uma empresa que é sólida, transparente, não tem como se manter em pé, dando 4 milhões em manutenção preventiva durante 7 anos. Essa empresa não vai sobreviver. E ele instalou uma chavezinha assim, eu notei assim, na mensagem corporal que ele falou assim, que ele fez assim, como que ele disse assim, é verdade isso que o Guri está me falando. E o filho dele estava ao lado também, e eu virei pro filho dele, fui claro, porque eu tinha percebido que ele era um cara visual. E quando você está numa negociação, o primeiro ponto para você quebrar a objeção é você entender com quem você está falando. Então, quando você entende com quem você está falando com a pessoa auditiva, visual, sinestésico, isso já é 50% do caminho andado. E eu virei para o filho dele e perguntei para ele, tá claro? E ele, sim. E ele, pai, a empresa ali não vai conseguir dar 4 milhões, não sei o que, eu digo, vendido. Então, o que acontece? O problema não era o preço. O problema é que o vendedor tinha falado que ia dar 7 anos de garantia. E eu tive que contornar fazendo perguntas calibradas, que eu ensino no método V10X, eu ensino o que são essas perguntas calibradas para chegar na verdadeira objeção. Então, como quebrar as objeções para você vender mais? É chegando até elas. E como que eu faço para chegar até elas? Fazendo perguntas calibradas. Então, o que são as perguntas calibradas? Olha só o contexto para vocês verem o que é o poder dos gatilhos mentais. Contextualizando aqui primeiro, eu falei que na nossa equipe de manutenção preventiva tinha um engenheiro. O que é um engenheiro no setor de energia? Ele é uma autoridade. Ou seja, não era qualquer um que vinha dar manutenção para ele. Opa, engenheiro, tem um salário alto. Então, não é qualquer um. Tem conhecimento, é autoridade, estudou. Segundo, prova social. Gatilho mental da prova social. Isso é muito forte, gente. Quando vocês entendem o poder dos gatilhos mentais durante a negociação,
Isso é muito forte que eu vou falar para vocês. Prova social. Nós temos mais de 1000 obras, seu Auro. Opa, eles não são uma empresa qualquer. Eles têm um engenheiro que faz a manutenção preventiva e tem mais de 1000 obras instaladas. Então, eu quebrei a objeção usando gatilhos mentais e mostrando que nós tinha autoridade no negócio. Então, o que aconteceu? Eu construí uma narrativa jogando gatilhos mentais, quebrando a objeção dele e vendendo o meu produto ao mesmo tempo. E eu vendi por 10 mil reais a mais a mesma coisa. Por quê? Porque eu construí uma narrativa de quebra da objeção, chegando até a verdadeira objeção. Então, o que eu falo? A objeção, ela é a porta de entrada para você fechar uma venda com grande estilo. E quando o cliente fala para você que tá caro, é como se ele abrisse o peito para você, pode entrar. Ah, tá caro, pode entrar. Ah, o outro tem mais barato, pode entrar. Entra na objeção perguntando. Cai em relação a quê? Tá, mas deixa eu entender melhor. Por que está caro para você? O que é caro? Procura entender. Faça as perguntas. Não fique com medo de perguntar para o cliente. Ah, Jefferson, quando a pessoa fala para mim que está caro, eu já fico nervoso, já me perco, já penso que vou perder a venda e já fico... Não faça assim. Porque o cliente consegue sentir quando você fica ansioso ou fica nervoso. Entenda que durante uma negociação, 10% da sua negociação que vale ao que você fala, 20% é o seu tom de voz e 70% é linguagem não verbal, ou seja, linguagem corporal. E como que você transmite uma sensação de autoridade numa negociação? É você não demonstrando ansiedade. Isso já é um grande ponto. Segundo ponto, você espelhando o seu cliente. Como assim espelhando o seu cliente? Você espelhando ele. Entenda, semelhante atrai semelhante. Você vai fazer negócio com quem você tem confiança. Se você transmitiu incerteza na hora que ele levantou uma objeção, você ficou muitas vezes insegura na hora da negociação porque ele falou de preço, você não vai vender. O cliente ele consegue sentir pela sua frequência que você ficou insegura. Você começa a desviar o olhar, você desvia a fala, você quer trocar de assunto e ele se perdeu. Você perde a negociação quando você não encara uma objeção de frente como uma porta de entrada para você vender mais. Então, cuidado com as objeções. As objeções elas podem ser uma porta de entrada para você vender ou pode ser uma porta de entrada para você cair fora da venda e você entregar sua venda para a concorrência. Então, como quebrar uma objeção quando o cliente fala, eu vou pensar? Como que você faz para realmente quebrar essa objeção? Durante as minhas negociações, que um cliente falar para mim que vai pensar, eu sempre falo assim, tá, o que você precisa para pensar? Ah, Jefferson, eu preciso de tempo. Tempo, por que você precisa de tempo? Você quer ver com mais alguém? Você quer ver com mais alguém? Tem mais alguém que ajuda você a decidir? Seu sócio, sua esposa? E muitas vezes ele fala que vai pensar, mas esse vão pensar é para ver com a esposa dele, ver com o filho dele, ver com o sócio dele. E ele fala para você que vai pensar, mas na verdade ele está dizendo, amigo, eu preciso ver com a minha esposa se isso realmente é prioridade. Então, quando eu perguntava para o cliente isso, e ele me falava que ia pensar, eu digo, pensar por quê? O senhor precisa conversar com mais alguém para tomar decisão?
Tem mais alguém que decide ou só você decide? E geralmente ele falava que era esposa ou sócio. E eu já entrava, que hora sua esposa está em casa? Ah, tal horário. Então, tal horário eu vou lá na sua casa. Não, é que a gente quer conversar. Amigo, eu vou lá. Porque se surgir qualquer dúvida, e você, quando vê, não vai saber explicar corretamente para ela. E eu estarei junto para sanar qualquer dúvida. Então, você vai lá, a sua esposa vai chegar às 18 horas, às 18 horas eu chego lá para a gente conversar. E para sanar qualquer dúvida que possa surgir no meio do esclarecimento. Fica bom para você? E isso ajudava eu a converter muito. Minha margem de conversão aumentava muito. Por quê? Porque eu usava as objeções que meu cliente levantava como porta de entrada para eu vender mais. Então, qual é o segredo aqui? É você não ficar com medo quando o cliente levanta uma objeção. É você não fugir da objeção. É você não desviar o olhar do seu cliente na hora da objeção. Lembre-se, linguagem corporal fala 70% durante uma negociação. Você está falando com o cliente, você olha no olho, ele levanta uma objeção, você desvia o olhar, ferrou com sua negociação. Ferrou. Então, cuidado. Cuidado com isso. Turma, semana que vem, a partir de segunda a sexta, vai ter nossas lives de aquecimento. As nossas lives de aquecimento para nossa mentoria que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17. Uma aula 100% online, 100% gratuita. Então é só você ir lá na minha bio e se cadastrar. Que a partir da semana que vem, de segunda a sexta-feira, teremos aula online aqui, que vocês escolhem o tema. Então, não deixe de participar. É 100% online, 100% gratuito, onde eu vou mostrar o passo a passo. Mesmo que você esteja começando do zero, iniciando do zero, como você vender 10 vezes mais. Como você gerar uma conexão tão forte com o seu cliente que ele vai desejar comprar de você. Como você fazer uma apresentação de preço persuasiva do seu projeto. Como você quebrar as objeções de uma forma certa e você já fechar com chave de ouro. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Nesses dias 15, 16 e 17. Então, se cadastra lá na minha bio ou me chama no direct que eu mando o link para você. Por quê? Para você estar no nosso grupo VIP de WhatsApp. Para estar no nosso grupo onde você vai receber os conteúdos de pré-aquecimento para a nossa mentoria. Onde você já vai chegar já com outro nível, já entendendo o que eu vou passar para você. Fechado, turma? Vejo vocês lá. Até segunda-feira.